Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos para mais um vídeo de Kimetsu no Yaiba. Hoje a gente vai falar sobre a luta de Zenitsu versus Kaigaku, o Lua Superior número 6. Mas antes da gente realmente começar o vídeo, eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, ativarem o sininho das notificações para receberem novos vídeos. Caso vocês queiram mais Kimetsu, eu trago aqui para vocês. E então, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente vê de que o Zenitsu estava basicamente atrás do Kaigaku, que anteriormente, na verdade, era um caçador de Onis, que era ali um discípulo do mesmo mestre do Zenitsu, o que significa que os dois basicamente treinaram juntos, só que o Kaigaku acabou se tornando um Oni. E é por conta disso, até mesmo, de que o Zenitsu está atrás do Kaigaku. Ele quer vingar, de certa forma, a morte do seu mestre, que basicamente se matou com vergonha do seu discípulo. E o Zenitsu basicamente vem ali atrás do Kaigaku, já sabendo onde ele está, e até percebe, então, quão horrível ele se tornou com o Oni, ao ponto de que ele sequer se importa com, por exemplo, a morte do seu mestre. E o Zenitsu, ele tá sério. É algo que a gente geralmente vê, um Zenitsu mais medroso, um Zenitsu que só consegue lutar de fato a sério quando ele acaba por desmaiar, quando ele dorme, mas esse Zenitsu aqui tá brabo, rapaz. A gente basicamente vê ali o Kaigaku querendo que o Zenitsu trate-o com um pouco mais de respeito, só que o Zenitsu não vai tratar ele com um pingo de respeito, pelo simples fato de que ele agora é um demônio, então não tem por que tratá-lo como alguém superior a ele. O Kaigaku até percebe ali de que o Zenitsu continua, como sempre, querendo irritar ele, chamando de nanico, insignificante, de fraco. Só que até ali ele se questiona sobre o Zenitsu ser um pilar, coisa que ele não é. Então ele não acha que o Zenitsu vai ser páreo para lutar com ele. Só que o Zenitsu, no fim das contas, não tá nem aí para as provocações do Kaigaku, tanto que ele simplesmente refuta, dizendo de que o Kaigaku simplesmente é o tapa-buraco das luas superiores. Ele só tá aí mesmo para ocupar a posição que era anteriormente da Daki e do Gyutaro. Então, dentre todos os luas superiores, ele é o mais fraco de todos, e até mesmo em comparação com Daki e Gyutaro, o Kaigaku é ridiculamente fraco. E ele fica com raiva até, de certa forma, querendo ver alguém como o Zenitsu responder esse tipo de coisa. E o Zenitsu até quer saber um pouco de por que o seu antigo amigo se tornou um Oni. Ele queria ser o tão aclamado sucessor da respiração do trovão, e se talvez não fosse por causa disso, ele não tivesse virado um Oni, o mestre deles não teria se matado por conta da vergonha que foi ter ali os seus discípulos basicamente se corrompendo, se tornando um Oni. Ele ao menos queria, se fosse para pelo menos que o vovô, como ele chama o seu mestre, tivesse que morrer, pelo menos alguém fosse lá e cortasse logo a cabeça dele de uma vez por todas, para ele não ter tanto sofrimento. Ele morreu de uma maneira ali, ele perfurou a própria barriga e ele morreu lenta e dolorosamente, coisa que o Zenitsu ele não queria ali que ele tivesse sofrido tanto, ele queria que alguém tivesse dado um fim nesse sofrimento. Ele já passou por uma vergonha grande demais por ter ali um discípulo que desertou e se tornou ali um Oni. Só que o Kaigaku ele tá completamente nem aí, ele simplesmente fala de que não é problema dele. Ele nunca sequer parecia se importar. E ele simplesmente só faz o que bem der na telha dele. Ele não tá nem aí pra quem supostamente não liga pra ele. Só que o mestre dele ligava e muito pra ele. O próprio Zenitsu sabe muito bem ali o quanto o seu mestre valorizava ambos, e o Kaigaku vem dali uma visão completamente distorcida. E o Kaigaku é quem é o verdadeiro idiota de toda a história, de não conseguir aceitar trabalhar com alguém como Zenitsu, de ele não conseguir receber ordens do vovô, vou chamar assim. E ele basicamente era alguém que é um cara horrível de fato.
No fim das contas, ele pouco se importa ali com a morte do vovô, né, do mestre deles. No fim das contas, ele só vem pra zombar. Não se importa se ele era alguém tão grandioso assim, ou se era alguém importante pra quem quer que fosse. Ele simplesmente vai fazer o que bem der na telha dele. E ele até chama o mestre de Gaga e o Zenitsu diz que não. Nem a pau. E ele vê de que se eu só consigo utilizar o primeiro estilo da respiração do trovão e eu sou um lixo, então tu é pior ainda. Porque por mais que o Zenitsu só use uma das formas, das 6 formas, o Kaigaku consegue usar todas exceto a primeira. Então no fim das contas eles meio que se colocariam em pé de igualdade, porque a primeira forma é basicamente a base para todas as outras formas. Então, sem a primeira, no fim das contas, por mais que ele consiga usar as demais, ele nunca vai ser tão forte assim. Então, ambos começam ali a se comparar, querendo menosprezar um ao outro, só que o Kaigaku fica com a raiva absurda, resolvendo então partir com tudo pra cima do Zenitsu, desferindo ali vários e vários relâmpagos negros na direção do Zenitsu, que simplesmente pula rapidamente por cima do Kaigaku e saca a sua katana numa velocidade absurda, fazendo então um corte ali no seu pescoço. Não é o suficiente para matar o Kaigaku ainda, mas mostra o quão forte o Zenitsu está, ao ponto de que ele mesmo fala de que você foi muito lento. E ainda chama de lixo. Zenitsu ficou OP pra caramba. E até então a gente começa a ver quando que o Kaigaku basicamente se tornou um Oni. Ele basicamente foi transformado em Oni basicamente pelo Kokushibo, que é o Lua Superior número 1. E ele sabe de que não é vergonhoso se ajoelhar diante de ninguém, não é vergonhoso apanhar. Enquanto você ainda continuar vivo, você ainda pode lutar. Só que o Kaigaku não pensava dessa forma. Ele parou de pensar dessa forma um bom tempo. Ele viveu uma vida ali que ele tinha certos arrependimentos. Só que ele não assumia que tudo isso, no fim das contas, era a sua culpa. Ele, por exemplo, viveu uma vida onde ele tinha que, por exemplo, tomar água lamacenta. Ele acabou roubando dinheiro de pessoas provavelmente importantes para ele, para conseguir ter uma vida digna. E no fim das contas ele tinha inveja de quem no fim das contas não tinha nem por que ter inveja, que era o Zenitsu. E aqui ambos estavam em pé de igualdade. E é aí que basicamente ele chega com um ódio absurdo de tudo e de todos que ele encontra o Kokushibo. Vendo então de que se ele tiver aptidão para ser ali um Oni, ele vai se tornar alguém relativamente forte. O Kokushibo, que há muitos anos atrás ele era ali um caçador de demônios, ele detém ali a respiração da lua e ele conseguiu se tornar um Oni ainda mais poderoso do que ele já poderia ser. E o Kaigaku então ganha essa chance. Só que ele, se derramasse sequer uma única gotinha de sangue do Muzan ali, o Kokushibo vai matar ele sem dó nem piedade. E o Kaigaku, ele no fim das contas aceita isso por pura raiva das pessoas que ele considerava serem mais fortes do que ele. E no fim das contas ele só tinha na verdade uma baita de uma inveja e ele simplesmente aceitou isso. Ele simplesmente decidiu se tornar ali um Oni. Mesmo que todas as células do corpo dele estivessem gritando de dor e desespero, aquilo não era nada comparado à inveja e ao ódio que ele tinha aos Zenitsu. E no fim das contas, ele que resolve se tornar um Oni por conta própria, para superar ali os Zenitsu. Ele considerava ele alguém completamente inútil, que vivia sempre chorando. Só que ainda assim o mestre deles queria que ambos lutassem ali juntos. De que ambos seriam dignos de serem sucessores da respiração do trovão. Só que ele era alguém extremamente invejoso. E ele não aceitou isso. E é basicamente por isso que ele vai querer resolver essa rivalidade dele com o Zenitsu de uma vez por todas. Ele simplesmente usando ali a respiração do trovão, modificada agora pelos seus poderes de Oni, ele simplesmente começa a desferir 5 ataques sucessivos de uma só vez na direção do Zenitsu, que ainda assim
percebe de que ele é forte, mas consegue desviar sem muitos problemas. O Kaigaku que ele ainda sabe até quando os Zenitsu questionam se ele sabe a diferença de certo e errado. E o certo pra ele é as pessoas que não o repreendem e o errado é quem não tá nem aí pra ele. Só que essa visão de mundo dele é algo completamente deturpado e ele então simplesmente pula ali no ar na direção do Zenitsu. Girando no ar, ele começa a mandar várias lâminas de raio negro na direção do Zenitsu, que acaba por ser acertado mais uma vez. Ele recebe até mesmo um golpe em cheio, só que ele sequer revida. Ele simplesmente só vai tentando convencer o Kaigaku para ver se ele arrepende de tudo que fez. Só que no fim das contas o Kaigaku já não tem mais esperança de mudar. Ele até fala sobre as suas técnicas terem ficado cada vez mais fortes após ele ter se tornado um Oni, ao ponto de que esses raios queimariam até mesmo o corpo do Zenitsu, que é quando ele acerta um golpe em cheio no Zenitsu. O Zenitsu que simplesmente é arremessado para os ares, tendo seu corpo acertado por vários cortes, uma carga elétrica absurda passando por ele. Só que isso ainda assim não vai ser o suficiente para deter ele. O Kaigaku até ali se gabando basicamente de todos os seus poderes. Quando o Zenitsu começa a cair do Castelo do Infinito, ele vai descendo vários e vários andares, quando no fim das contas o Kaigaku se exibindo, achando de que ele quem é especial, ele quem é o melhor do que o Zenitsu. O Zenitsu que no fim das contas ele ali lembrando de quando ele ficou treinando com seu mestre. O seu mestre queria que ele aprendesse com o Kaigaku, mas no fim das contas era para ter sido o completo oposto. E ele lembra de que o Kaigaku desde sempre ele foi alguém extremamente invejoso. Ele tinha um ódio absurdo de quem quer que zombasse da cara dele por ele, por exemplo, não saber a primeira forma da respiração do trovão, que era a base de todas as outras. Ele batia nos seus superiores se eles falassem mal dele. E ele era alguém que não tinha um pingo de paciência. O Zenitsu tinha um ódio por ele, ele sabia de que ele nunca iria ser um pilar, de que ele iria acabar morrendo. Só que no fim das contas ele talvez tentasse ainda querer ajudar ele. Ele queria que ele tentasse ali ainda de alguma forma mudasse, só que no fim das contas já não adianta de mais nada. Ele sempre via ali de que ele ainda assim, por mais que tivesse esse ódio pelo Kaigaku, por conta do comportamento dele, ele ainda admirava muito ele, como se fosse seu superior. Ele tinha uma admiração muito grande por ele ser alguém que mesmo com todas essas críticas ainda seguia em frente. Mas no fim das contas não foi o suficiente. O Kaigaku simplesmente trocou tudo que ele tinha por mais poder. E infelizmente agora ele não percebeu quão especial ele era pro Zenitsu e pro mestre dele. E no fim das contas se corrompeu em um Oni. E ele até fala de que é como se a caixa de felicidade que existe dentro do coração do Kaigaku simplesmente tivesse um buraco que derramava toda a felicidade dele pra fora, e no fim das contas ele sempre queria mais e mais felicidade. Ele era alguém extremamente ganancioso. Só que no fim das contas, quanto mais ele tinha, no fim das contas mais ele perdia, e ele nunca percebeu isso. E o Zenitsu até basicamente se desculpa ali ao seu vovô de que eles irão se separar. E ainda com certo respeito ele pede desculpa ali ao Kaigaku quando ele simplesmente decide utilizar a 7ª forma da respiração do trovão. O deus do trovão flamejante. Ele simplesmente caindo ali contra o Kaigaku, ele consegue vir na velocidade absurda, simplesmente cortando a cabeça dele. E ele sequer vê rápido o suficiente, ele percebe que o Zenitsu usou um estilo único da respiração do trovão, ao ponto de que ele sequer pôde perceber isso direito. E ele então não conhece esse estilo, ele até começa a achar de que basicamente o mestre deles havia favorecido o Zenitsu, só que não.
o sétimo estilo da respiração do trovão, sim, senhoras e senhores, foi simplesmente criado e aperfeiçoado pelo próprio Zenitsu. Ele criou com seus próprios esforços para conseguir lutar em pé de igualdade contra o Kaigaku. E ele conseguiu de fato. Zenitsu completamente massacrou ali o Kaigaku com um simples golpe. No fim das contas ele ganhou, e o Kaigaku ali em completo desespero por ver que perdeu para alguém como o Zenitsu, que ele nunca reconheceu como sendo forte, ou pelo menos estando no mesmo nível do que o seu. E esse egoísmo, essa inveja toda simplesmente cegou ele. O Kaigaku que até tenta entender como é que alguém ali como o Zenitsu, que só conseguiu apenas dominar a primeira forma da respiração do trovão, conseguiria ainda por cima criar uma forma própria, que foi ali a sétima forma que ele usou no próprio Kaigaku. O Kaigaku que se vê completamente humilhado por ter perdido para alguém que ele sequer considera forte como o Zenitsu, mas ele ao menos vê que pelo menos ele não vai perder sozinho. O Zenitsu está completamente sem força alguma para tentar se levantar e impedir essa sua queda, e ele iria morrer sim, de fato, se não fosse o Yushiro, que é basicamente o assistente da Tamayo, que acaba vindo ali até com o Kaigaku falando sobre o quão vergonhoso é morrer sozinho. E isso basicamente acontece por ele não deu nada para ninguém, ele nunca se importou de fato com ninguém. Então é meio óbvio que ninguém vai se importar de volta com ele. Ele é alguém que ninguém tá nem aí, porque ele não se importou com ninguém. E ele vai morrer de uma forma completamente patética por não ter se importado com ninguém. O Yushiro, depois disso, acaba ali agarrando o Zenitsu, salvando ele. Quando o Zenitsu meio que despertando, de certa forma, na verdade ele começa a ter ali um sonho, como se ele estivesse vendo ali no paraíso o seu mestre. Que ele basicamente vendo ali o vovô, como ele chama o mestre dele, do outro lado, querendo ali se desculpar por ele não ter sido ali um bom discípulo, por ele não ter conseguido mudar a visão do Kaigaku. No fim das contas, ele acabou por ser o responsável pela morte do Kaigaku. Ele se culpando ali, tentando achar de que ele poderia ter feito algo a mais para evitar que essas desgraças todas tivessem acontecido. Ele se preocupando pra caramba, tentando dar uma melhor vida possível pro seu mestre, para que ele não tivesse vivido nessa vergonha toda. Só que ele ainda assim não culpa o Zenitsu. O Zenitsu, ele ainda se acha ali de que não é alguém tão forte assim, é alguém que manchou o nome do seu mestre. Ele pede desculpa, isso várias e várias vezes, mas no fim das contas o seu mestre não odeia ele. Ele é completamente grato e orgulhoso pelo Zenitsu. Ele reconhece completamente as habilidades do seu melhor discípulo, que no fim das contas, por mais que todas as dificuldades que estiveram no seu caminho, o Zenitsu nunca sequer cogitou em de fato ter as mesmas atitudes que o Kaigaku, de simplesmente por puro ódio e inveja, ele simplesmente se tornou um Oni. O Zenitsu, por mais covarde e medroso que em muitos momentos ele seja, ele é alguém que ele nunca de fato desistia. Por mais que ele tivesse alguém morrendo de medo naquela situação, ele sempre sabia o que tinha de fazer. E ele fazia isso. E é por isso que o seu mestre está bem orgulhoso dele. E no fim das contas ele pode pelo menos morrer em paz, sabendo que fez tudo o que podia para ter criado um ótimo discípulo. E no fim das contas a gente basicamente vê o desfecho da luta do Zenitsu, que luta na verdade, né? Por mais curta, digamos assim, que tenha sido, o Zenitsu simplesmente humilhou o Kaigaku
com um único golpe. Mas acaba basicamente esse confronto de vários outros confrontos que ainda estão até. A gente tá no arco final, mas ainda tem muita coisa pra falar. Só que isso só vai acontecer, obviamente, se vocês quiserem mais vídeos aqui de Kimetsu no Yaiba no canal. Eu já basicamente vou tendo de ficar por aqui. Eu peço mais uma vez para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem novos vídeos. Mas eu tô aqui, eu vou trazer mais Kimetsu no Yaiba, é claro, se vocês quiserem. Mas então, falou, valeu e foi!